Mais uma vez, de braços erguidos, canta este refrão de novo e permita que o Espírito Santo possa encontrar em você um espaço. O Espírito Santo possa encontrar em você liberdade para agir. E não tem como o Espírito encontrar liberdade para agir se você não conceder esta liberdade a Ele. Porque Deus, Ele nunca será contrário à tua vontade na ação na sua vida. Porque Deus te fez livre. Livre. Essa é uma característica de filho de Deus. Você é livre. E para que o Espírito haja em você, você precisa exercer esta liberdade. Gosto de dizer isso. É um direito seu agora dizer sim ou não à ação do Espírito Santo em você. Não basta estar aqui, não basta ligar na canção nova, não basta simplesmente entrar neste território eucarístico, nesse pedacinho do céu. É preciso dizer sim. Por mais que o Senhor tenha, por mais que Deus tenha escolhido um dia Nossa Senhora, Ele enviou o anjo até ela, como que perguntasse: olha, Deus te escolheu para que você fosse a mãe do Salvador. E aí? Se ela tivesse dito não, a história teria tomado outro rumo. Porque Deus não iria fazer o que Ele fez na vida de Nossa Senhora se não fosse pelo sim dela. Se você não disser sim neste dia a Deus, ou em qualquer outro dia, Deus irá parar no seu não. Porque Ele nunca vai atacar, infringir, violentar a tua liberdade, porque este é um dom que Ele deu a você. Por isso, neste momento, e quando nós pedimos, levanta o teu braço, canta, reza, é justamente para que você possa se sentir mais atraído a dizer o sim. Nós queremos sim te convencer a isso, porque nós sabemos quanto é bom dizer sim a nosso Senhor. E nós vamos cantar de novo, mas vai dizendo assim: sim, Espírito Santo, eu te dou espaço, liberdade. Eu quero que você possa agir em mim, transformar a minha vida, mudar aquilo que for preciso, transformar o que for preciso. Espírito Santo, vem agora derrubando todos os muros que eu fui construindo, muros de certezas, de convicções, de realidades que foram acontecendo na minha vida, situações ruins que foram acontecendo e que hoje me fizeram chegar até aqui com muito medo e receio de me abrir à novidade que o Senhor tem para mim. Continuando este momento de oração que o Jairus já foi nos trazendo, nos conduzindo, o Jairus já nos inseriu, mas eu senti ainda, Jairus, de nós rezarmos um pouco mais, para dizermos este sim ao Espírito, o sim de Maria, o sim de José, o sim que transformou o rumo da história da humanidade. Eu quero dizer para você, a partir do seu sim neste dia, o Senhor quer transformar o rumo da história da tua vida, da história da tua família, da história da tua casa, da história da tua descendência. Talvez a tua família venha de uma descendência já centenária, mas hoje o Senhor quer mudar o rumo da história da tua família, do teu sobrenome. De hoje em diante, por causa do sim que você vai dar ao Espírito, que você já está dando, novas coisas acontecerão para você, mas para toda a sua descendência, porque foi isso que o Senhor fez com José e Maria, e é isso que o Senhor vai fazer na nossa vida também. Por isso, sim, Espírito Santo, age em nós agora de uma forma prodigiosa, age em nós agora profundamente, nos transformando, nos fazendo homens novos e mulheres novas. Canta, canta com muita força, canta com muita garra e com muita vontade de ser novo. Vem, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, vem sobre nós, Espírito, nesta manhã. Vem,
Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, toca meu ser, flui. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Proclama isso na vida, na sua vida, na vida dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus parentes. Proclama isso agora. Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder. Solta a tua voz e ora na linguagem dos anjos agora, como você nunca fez antes. Ori alabanduri alabandari alabandari, shiri alabandari alacantari, ori ele alabandari. Batiza-nos, Espírito Santo, nesta manhã. Shiri alabandari alabandari, shiri alabalari alabandaria. Receba em nome de Jesus o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, um novo batismo, uma nova efusão, uma nova força. Que nós todos sejamos agora cheios, repletos do Espírito Santo. Que as nossas famílias agora sejam assim. Pais e mães que aqui estão sejam batizados no Espírito Santo. Famílias completas, inteirinhas, sejam agora batizados no Espírito Santo. Ori alabanduri alachandori alabandario, ele alabandari, ele alabandari. Ora, meu irmão, ora. Ishiri alacanturi alabandari, ori alabandario. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Bendito seja Deus por isso. Vamos aplaudir a graça do Espírito Santo nesta manhã. Glória a Deus. Obrigado, Jarles, do Ministério de Música Canção Nova, que está aqui conosco. Que bom que nós podemos estar aqui nesta quinta-feira, a primeira com público, né? A casa está aberta, a gente recebe você com muita alegria. Você que também está nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, também pela rádio, a internet, né, pelas redes sociais. É uma alegria, mas também é muito bom poder ter a casa de novo aberta, eu tenho certeza. Quem estava com saudade de vir aqui, levanta a mão. Isso, uma salva de palmas para Jesus, que abriu as portas, né? Intercedeu por essa graça, graças a Deus. E eu quero fazer esse convite a você que está aqui, né, durante a pregação. Tire uma foto aqui e publique nas suas redes sociais, no WhatsApp, os seus amigos, e coloque, né, marque, @Canção Nova, e escreva: a Canção Nova está de portas abertas. Vem para cá você também, não é? Nós precisamos, novamente, avisar as pessoas que a Canção Nova está de portas abertas, graças a Deus, as confissões de volta. Então, você pode vir para cá e participar também presencialmente, com a graça de Deus, com todos os cuidados, com o distanciamento, mas na certeza e na alegria que nós podemos, de novo, pisar com os nossos próprios pés nesse pedacinho do céu. Então, já se programe para vir para a Canção Nova. Nós estamos te esperando. Isso aí, estamos aqui, viu? Eu sou André Florencio, missionário aqui da comunidade Canção Nova, casado com a Magda, já há 7 anos que nós estamos casados, eu tenho 15 anos de comunidade, temos 3 filhos, a Miriam, de 5 para 6 anos, o Lucas, de 3 para 4 anos, e a Maria, de 2 anos e meio. Né? Então, temos a graça de sermos um casal consagrado à comunidade Canção Nova, vivemos aqui dentro, né? Somos da comunidade de vida, né? Popularmente dizendo,
vivemos integralmente para a evangelização. Sou um dos músicos aqui da Canção Nova também. Alguns de vocês já me conhecem pelo programa Juntos Somos Mais, que sou apresentador do programa, e é sempre muito bom estarmos juntos, sempre muito bom estarmos juntos, né? E a Magda, fala um pouquinho de você também. Estamos aqui na Canção Nova já há mais de 15 anos, graças a Deus, nos entregando na missão, nessa alegria de poder doar a nossa vida, né, em prol da evangelização, né? Nossa missão, né, também é poder falar, né, que é possível famílias novas para um mundo novo. Então, nós estamos aqui formando famílias novas para um mundo novo, testemunhando que é possível, sim, mesmo no meio de tantas dificuldades do mundo atual, testemunhar que existem famílias que buscam a santidade, que buscam que seus filhos, que a sua família esteja na presença de Deus, né? Então, nós estamos aqui junto com vocês nessa luta, né, para mostrar ao mundo que é possível, né? E nós acreditamos na graça de Deus. Hoje, providencialmente, né, essa quinta-feira de oração, né, falando família, casa de oração. Por isso que nós estamos hoje aqui em família, para falar da grande família, que é a família de Nazaré, né, Jesus, Maria e José. E hoje, de um modo particular, estando no ano de São José, nós queremos trazer, nesta quinta-feira de adoração, algumas virtudes e características especiais de São José. São muitas, não tem como a gente falar rapidamente de todas. Então, nesta quinta-feira foram separados 4, né, características de São José que nós vamos falar hoje. São José, homem humilde, do silêncio ou silencioso, um homem de oração e um homem de doação, né? E até antes de entrarmos a fundo neste tema, enquanto o Jales rezava e quando nós nos colocamos aqui, me vinha muito no meu coração esta realidade de pedirmos bem diretamente esse batismo no Espírito Santo e de nos abrirmos a este sim, como eu fui conduzindo vocês na oração. O sim de Maria e o sim de José mudaram o rumo da humanidade. Eu vou até repetir o que eu falei. Como se Nossa Senhora tivesse dito não, a história seria escrita de outra forma. Não seria desta mesma forma. Não sei que caminho Deus se utilizaria. Mas Deus escolheu Nossa Senhora e ela, como era uma pessoa que já vivia em Deus, ela já sabia que quando Deus chama, quando Deus fala, quando Deus te provoca, você precisa dar o sim, e foi isso que ela deu, um sim. Mas o sim dela não comprometia só a vida dela, o sim dela também comprometeu a vida de São José. E aí São José também foi provocado por Deus, não diretamente, mas através de Maria, São José foi provocado por Deus, e aí São José também, sendo um homem temente a Deus, o que ele disse? Sim. Eu quero vir até um pouquinho mais na frente aqui, que eu quero chegar um pouco mais perto de vocês que estão aqui. E reforço o que eu disse na oração, porque aquela foi uma moção que Deus foi me dando no momento da oração. Eu sei que você veio à Canção Nova, é porque você já não quer viver mais como se vive aí no mundo, de qualquer jeito, ter uma família qualquer, formada de qualquer maneira. Mas eu tenho certeza que você está aí ligado na Canção Nova porque você quer algo novo, diferente. Até uma palavra que foi utilizada aqui pelos nossos jovens, inconformado. A Canção Nova sempre foi inconformada com o mundo. A Canção Nova sempre pregou a não conformidade com o mundo. E eu sei que se você está aqui hoje, é porque você não quer se conformar com o mundo. Mas para que você não se conforme com o mundo, você precisa se abrir ao sim que é necessário dar a Deus. Se abra a este sim, amparado por Nossa Senhora e São José. Porque nós vamos falar de São José. Nós vamos falar de uma família que quer se tornar casa de oração. Mas uma família não se torna casa de oração se ela não dá o sim
a nosso Senhor, porque não tem como ser uma casa de oração se não for movido pelo Espírito Santo, se não for amparado pelo Espírito Santo, se não for visitado pelo seu anjo, se não for assistido pelo seu anjo. Resumindo, se não for assistido pelo céu, não tem como. Não tem como. E quando somos assistidos pelo céu, amparados pelo nosso anjo, amparados por São José, por Nossa Senhora, automaticamente nós não nos conformamos com as realidades mundanas. Então hoje aqui é um dia de sim, sim, não, não. Sim para o que é de Deus e não para o que é mundano. E nós vamos trabalhar isso com vocês durante esta nossa pregação. E este ano é um ano dedicado a São José. Papa Francisco dedicou este ano a São José em virtude dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal. Há 150 anos, São José foi declarado padroeira da Igreja Universal, da Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, nosso padroeiro por excelência. Então, este ano, a Canção Nova tem investido muito na figura de São José, porque é o ano de São José. E se a sua família quer ser casa de oração, ela tem que ser amparada pelo céu. Já disse isso para você, mas ela precisa ter São José também habitando nela. Habitando nela. Se a família é casa de oração, São José habita nessa casa. Se a família é casa de oração e São José habita nela, então as virtudes de São José também estão ali. O homem virtuoso, a mulher virtuosa está ali. E o que é uma pessoa virtuosa, né? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem, né? E São José é esse homem que livremente praticou o bem. E por isso nós vamos falar então dessas características e virtudes, né, de São José. A primeira, a humildade. Só antes eu quero chamar a atenção novamente para a palavra livre aqui, porque eu falei muito dela, do seu direito de ser livre, mas livre como uma pessoa virtuosa. Isso é muito importante você entender. Não é livre de qualquer maneira, porque nós achamos que liberdade é simplesmente eu fazer o que eu quero fazer e pronto. Só que nós precisamos ser livres rumo ao céu, ser livres inconformados ou não conformes com o mundo. Nós precisamos ser livres para sermos bons cristãos, para sermos pessoas de virtude. E o Catecismo da Igreja Católica nos diz, lá no 1804, a pessoa virtuosa é aquela que, com a sua liberdade, pratica o bem. O bem. E praticar o bem, aqui nós poderíamos assim até nos enveredarmos para o outro lado, mas não é essa a ideia da pregação. Mas de fato, para sermos bons e praticarmos o bem, nós precisamos estar conformes com o nosso Senhor. Então veja bem, algumas coisas características que nós estamos trazendo aqui, que são características da família de Nazaré e de São José. Não são conformes com o mundo, estão conformes com o céu. Tem a sua família nos padrões que a igreja veio cuidando desde a família de Nazaré até hoje. E por isso as virtudes, as características, o jeito de São José transparece naquela casa. Então, novamente falando da humildade, né? Nós vamos começar pela humildade. A gente quer trazer uma frase de Santo Agostinho que diz: foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz de homens anjos. Então veja, né? Lúcifer, por causa do seu orgulho, se transformou em demônio. Mas é a humildade que faz de homens anjos, diz Santo Agostinho. Então, a gente olhar a humildade de São José. Eu estava olhando aqui, né, para os ícones que tem aqui no Auditório São Paulo, né, e a gente percebe assim, tem Nossa Senhora, o Menino Jesus, tem de novo Jesus aqui, tem Jesus aí, você fala, cadê São José? São José é sempre aquela imagem que passa despercebida muitas vezes.
né? Um homem humilde, mas que sempre esteve ali, presente, e uma presença importantíssima. E olha que interessante, porque em uma aparição de Nossa Senhora Santa Brígida, ela disse o seguinte: José nunca teve desconfiança, né? Para a gente integrar um pouco mais essa passagem, lá no Evangelho de São Mateus, melhor, esse momento, né? No Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículo 18, vai narrando como Jesus nasceu. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, era um homem de bem, e não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. A palavra rejeitá-la aqui é uma palavra muito forte. Parece que quando José percebeu que Nossa Senhora estava grávida, ele, por ser um homem de bem, um homem de bem, num contexto humano, ele era um homem bom, ele não queria confusão, ele não queria intriga, ele não queria prejudicar aquela menina Maria, que, sei lá, né, por um descaso, aí aconteceu dela ficar grávida. Seria isso que nós pensaríamos, sim ou não? Cadê os homens aqui? Faz assim os homens. Se você estivesse namorando com uma menina, aquela menina parecesse grávida, e você tinha certeza que você nunca teve nada com ela, e você, não vou prejudicar ela, eu vou sair de fininho. O que você pensaria é que ela fez alguma coisa de errado, por isso apareceu grávida aqui, agora eu vou deixar esse negócio quieto e eu vou sair de fininho. Você pensaria assim ou não? Em alguns casos você queria matar ela, né? Então, José, o que ele fez? Sendo um homem de bem, no comum dos homens, a palavra diz que ele, olha, vou deixar ela para lá e vou viver minha vida. Mas não foi isso que Nossa Senhora disse a Santa Brígida em uma aparição. Ela falou assim: José nunca pensou nada contra mim. Nunca. José, na sua humildade, percebendo o acontecido, e por ser um homem de Deus, já sabendo que era ação de Deus, São José se retira por não se considerar digno, de ser pai do Filho de Deus. É a humildade de São José. Muito pelo contrário, ele poderia dizer assim: olha, agora o negócio virou para o meu lado, né? Poxa, aí, vou ser pai do Filho de Deus. Olha, não, José, ele se retira. E aí a passagem vai dizer que o anjo aparece em sonho para ele, o convencendo de que o que tinha acontecido com Nossa Senhora era obra de Deus, e que era a missão de José acolher a Jesus como seu filho. Até aí, a humildade de São José transparece como uma grande virtude. Mas e aí? Estamos falando disso, falando de São José, falando de família, casa de oração. Como aplicar esta virtude de São José, a humildade dentro das nossas casas? Porque agora que o negócio vem, né? Então, veja só, São José, patrono da igreja, né? Ele que, como o André disse, não se achava digno até mesmo, né, de acolher ali o Filho de Deus, né? Ele via, né, segundo essa revelação de Nossa Senhora Santa Brígida, né, ele julgou-se indigno, né? Ele conseguia ver o seu nada, né? Embora hoje a gente olhe e veja, meu Deus, mas São José. Mas veja só, e na nossa casa? Como é o nosso comportamento? Na nossa família de Nazaré, né? Ali com quem a gente vive. Será que nós temos essa humildade de São José, né? A humildade que nos transforma em anjo? Ou nós estamos cheios de orgulho? O orgulho que transformou os anjos em demônios. O que está habitando no nosso coração? Mais os atos humildes ou o orgulho? Veja só, nós precisamos evitar, né? Queremos sempre termos razão em meio à discussão. E eu falo porque eu muitas vezes quero ter razão, né? E é uma busca. A busca de não querer ter razão, né? Veja só, se a gente pensar, Jesus sendo Deus, né, se humilhou, né, assumiu, aqui está a cruz, né, assumiu os nossos pecados, né? Por que nós também não podemos assumir
algumas falhas do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos. Muitas vezes a gente se acha perfeito, santo, e quer exigir isso de quem está ao nosso redor, né? Mas a gente se esquece de pensar que se o nosso esposo ou se a nossa esposa ela tem defeitos, nós precisamos lembrar o quanto também nós somos defeituosos. Pensa, se São José pensou, não, eu não sou digno de receber Jesus, por que no meio de uma discussão, dentro de casa, a gente quer bater o pé e dizer, não, eu estou certo, eu sou digno, eu isso, eu aquilo, eu quero ter a razão. Às vezes você até está com razão. Mas será que não é um momento de você olhar também um pouquinho para Jesus? Lembrar-se de São José, lembrar-se de Jesus e perceber, ele também não tinha culpa de estar aqui na cruz, mas ele assumiu as nossas culpas para que nós fôssemos salvos. Mas na nossa casa, nós muitas vezes não queremos assumir as culpas e morrermos naquele momento. Nós queremos ter a razão e por termos razão, muitas vezes a gente destrói a nossa família. A gente torna aquele momento, em vez de céu, um inferno. Então, veja só, nós precisamos estar atentos à vontade de Deus naquele momento. Qual é a vontade de Deus? É que eu me humilhe, é que eu faça um momento, tenha um ato de humildade. E é muito interessante isso, porque no corriqueiro da vida, no dia a dia, quem é casado aqui, levanta a mão. A grande maioria aqui é casado, né? Você já chegou ali diante do seu esposo ou da sua esposa e você sabia que você estava certo, você sabia que você tinha razão, você sabia que as coisas tinham que acontecer da forma com que você falou, só que a sua esposa ou seu esposo está fazendo tudo ao contrário, tudo diferente. Já aconteceu isso com você ou não? Sim ou não? Quem já viveu essa situação, levanta a mão aí. Tem alguns casais que são bem conformes aqui, né? Graças a Deus. Mas, eu e a Magda muitas vezes nos deparamos com isso. Olha, eu acho que tem que ir pela direita. Ela, não, eu acho que tem que ir pela esquerda. Aí ela vem, não, meus argumentos de ir pela esquerda são esses. Eu falei, mas os meus de ir pela direita são esses. Não, então, mas eu acho que tem que agir assim. Não, mas eu acho que... E aí a gente fica naquele tempo de discussão, e o que falta ali, e o que precisa entrar ali, é justamente a humildade daqueles que querem ter ou fazer da sua casa uma casa de oração. O que precisa entrar ali é a humildade de São José, onde muitas vezes eu tendo razão, e olha gente, eu vou dizer uma coisa para você, é natural do meu temperamento eu ter razão, defender a minha razão, eu me julgar ter razão, defender a minha razão, ter argumentos que são ali justificáveis, que justificam aquele meu ter razão, e ir para o embate no sentido de ter razão, até eu vencer. Só que dentro da minha casa, não tem vitória entre eu e a Magda. Não existe vitória. A vitória na minha casa é quando nós dois conseguimos o bem maior para a nossa família. A vitória para mim é quando ela recebe o bem maior. A vitória para ela é quando eu recebo o bem maior. Então, quando eu preciso me resignar, quando eu preciso engolir, quando eu preciso voltar, para mim é um sacrifício. E tem horas que eu falo assim, não tem jeito mesmo, e vou saindo de fininho até eu engolir a minha reclamação. Porque também, eu não sou aquele santo, gostaria de ser, mas eu não sou, que quando eu abaixo a cabeça e falo assim, faz desse jeito, vai, sem desejar que dê errado, né? Porque tem gente que fala assim, vai, faz e você vai ver o que vai acontecer com você. Aí você não foi humilde. Vai por aí mesmo para você ver o que vai acontecer. Não, eu tenho que falar, faz desse jeito, e aí eu saio de lado assim, Deus do céu, não sei o que, até eu silenciar, porque o meu precisa ser, vai. E depois, se der errado, eu ainda tenho que estar junto para amparar, viu?
Esse que Porque é é o a detalhe. humildade que quer o bem da família, né? São José, quando ele pensa em abandonar em segredo Nossa Senhora, né? Ele estava pensando no bem de Nossa Senhora, ele estava pensando em proteger Nossa Senhora. E quando ele assume, né? Porque o anjo diz, não, é verdade, você foi escolhido, assuma, né? Você foi escolhido para ser o pai de Jesus nessa terra. E ele assume também, né? Por humildade, ele obedece humildemente, querendo o bem que é a vontade de Deus. E é isso que deve mover o nosso coração. Os nossos atos, né, deveriam ser assim. É sempre que a gente consegue isso? Não é. É uma luta, mas nós precisamos meditar e desejar que nós possamos fazer que cada ação nossa em casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, seja, de fato, pensando nesse bem, como São José queria o bem da família de Nazaré. Ele sempre quis o bem. Ele não quis abandonar, quando alguém pensa assim, quis abandonar, né, para, tipo assim, deixou jogado. Não, ele estava querendo proteger Nossa Senhora para que ela não fosse apedrejada. Ou seja, São José, ele sempre quis sempre foi humilde e buscando o bem da sua família. Ser humilde também é viver serenamente com o que possuímos. Então, nós falamos dessa humildade na prática, né? De nós não queremos ter razão, mas assumimos morrer um pouco. Agora, nós estamos falando da característica de ser humilde, dessa virtude, mas de viver serenamente com o que possuímos. Por quê? Seja pouco ou muito que você tenha, materialmente, fisicamente, ou incompleto. Nem tudo ao nosso redor, fisicamente ou materialmente, é como, às vezes, a gente desejaria, né? Então, veja só, vamos meditar também agora na família de Nazaré, em como São José ele precisou ter serenidade em acolher o próprio Deus em um curral. Né? Com certeza, ele desejaria dar a Jesus um palácio, mas Deus quis revelar que a nossa vida não está contida apenas nesse mundo temporal. Existe uma realidade maior do que a que vemos hoje. Por isso, nós devemos suportar com humildade e alegria as manjedouras da nossa existência. Quantas reclamações a menos nossa família seria poupada de ouvir se nós meditarmos mais na pobreza de Nazaré. Então, muitas vezes a gente fala, poxa, aqui em casa ainda não tem, sei lá, vamos falar de coisas materiais. Ai, não tem aquela geladeira que eu queria. Eu queria que... A mulher, né, principalmente, eu queria que trocasse isso. Eu queria que trocasse o tapete. Eu queria que trocasse tal coisa. Ou eu queria que tivesse mais isso. Ou até está faltando o básico. Meu Deus, eu só tenho arroz e feijão, mas eu queria ter uma outra comida para poder colocar aqui na mesa de casa. Né? Ou seja, a gente nunca vai ter completo. A gente não vai ter, às vezes, tudo o que a gente quer, ou na hora que a gente quer, ou eu queria fazer aquela viagem. Né? Eu queria vou falar aqui, né, não é para me expor assim, mas dizer assim de coisa na prática. Né? O meu pai, né, ele não conhece ainda os meus filhos, né? Ele não conhece os netos ainda, ele mora no Japão. Então, a Miriam já vai fazer agora 6 anos. Então, já vão fazer... A última vez que a gente viu meu pai foi no nosso casamento. E muitas vezes eu falo, nossa, eu queria tanto, né, poder ver meu pai, queria poder ir lá. Está tendo as Olimpíadas no Japão, daí você fica pensando mais ainda, meu irmão mora no Japão também. Mas Jesus sempre me pede, né, eu preciso viver serenamente, em conformidade com a vontade dele, que hoje é estar longe. Que hoje não é materialmente possível eu fazer uma viagem dessa, e não sei quando vai ser possível. De viver serenamente. E aí eu preciso meditar. Jesus, sendo Deus, aqui o menino Jesus no colo de Nossa Senhora, ele podia ter nascido num palácio, mas ele nasceu num curral, ele nasceu ali numa manjedoura. E eu preciso também me conformar e perceber, falei, meu Deus, por que às vezes a gente reclama tanto? Né? Por aquilo que a gente gostaria de ter e não tem. Por algo que a gente gostaria de fazer, mas que às vezes, simplesmente vaidades nossas. Qual é a vontade de Deus hoje? Que a gente seja humilde como São José, e que, por mais que às vezes a gente gostaria de dar o palácio para os nossos filhos, porque era digno ou não que São José desse um palácio para Jesus, que era o Filho de Deus? Era justo, né? Ele é o Filho de Deus.
Mas ele nasceu numa manjedoura. Você pensa como São José não deve ter ficado em parafusos, entre aspas, né? Pensando, falando, mas como que o Filho de Deus está nascendo nesse lugar? O anjo falou para eu cuidar dele e ele está nascendo aqui. Mas naquele momento eu sabia, existe um desígnio maior, porque Deus queria revelar para nós algo maior, que era a humildade de Jesus, que era essa grande lição para a nossa humanidade. Uma lição para nós, então, vivemos humildemente, conforme a vontade de Deus, com o que temos, seja a riqueza, seja a pobreza, seja eu ter, seja eu não ter, na hora que eu quero ou não ser na hora que eu quero, da forma como eu planejei. São José viveu isso e nós precisamos meditar mais nisso para reclamarmos menos também dentro de casa quanto às coisas materiais que muitas vezes nós queremos até dar para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos filhos, mas muitas vezes nós não temos. Isso é muito importante, ficarmos atentos para oferecermos o melhor que nós temos. A humildade também é você oferecer o melhor que você tem. Mas é o melhor de você para os seus filhos, e nem sempre o melhor de você para os seus filhos é a sua ausência por causa do seu trabalho. É necessário ficar atento. E claro, isso é um tema para uma outra pregação, até uma formação só para famílias. Mas nós precisamos dar essas pinceladas para que vocês se tornem curiosos em saber como eu posso ser humilde dentro da minha casa e ter aquilo que eu tenho, ser feliz com o que eu tenho e progredir com o que eu tenho. A progressão nem sempre ela é material, mas ela é muito mais espiritual. E olha, a humildade, meus irmãos, ela está atrelada ao silêncio, viu? Porque nós falávamos aqui, tem horas que você fala assim, vai, faz, vamos, e você se recolhe no silêncio. E aquele silêncio, muitas vezes de mortificação, para que a família vença, para que a família seja uma casa de oração. Você silencia nas reclamações, silencia nas reivindicações, silencia nas exigências, né? Porque a esposa também tem que ter esse cuidado, né? O marido põe o pé dentro de casa às 5:30 depois daquele dia estressante de trabalho. E a hora que ele chega, ele fala, oi gente, tudo bem? Então, porque esse aqui fez isso aqui, esse aqui fez isso aqui, porque está faltando feijão, está faltando arroz, você passou no mercado, você fez aquele negócio, você fez isso aqui, você fez isso aqui. O marido fala assim, eu estou voltando. Ele sai, fala, não dá, peraí, eu acabei de chegar, eu estou aqui, porque todo mundo vem cheio de coisas, né? E aí quando ele chega em casa, ele não é recebido por aquele silêncio do sorriso, aquele silêncio do acolhimento, aquele silêncio com aquele som dos filhos chegando, dizendo, oi papai, tudo bem papai? Mas ele recebe a esposa já, mesma coisa quando o marido chega, quando a esposa chega em casa e é recebida com um silêncio de morte do marido, né? Aquele silêncio que tem um bico desse tamanho, e que na realidade é um silêncio cheio de barulho, que deixa você, parece que está tocando a banda dentro de você, porque é aquele silêncio de onde você estava, por que você chegou a essa hora, por que você não chegou mais cedo, por que você não me mandou a mensagem, por que você não falou comigo, por que você não atendeu o telefone, por que você deixou eu aqui com seus filhos cuidando de tudo isso, por que você não... Mas o homem, ele se manifesta de uma forma diferente, né? Quando a mulher chega, ela... aquelas palavras todas que ficaram lá, ela solta tudo de uma vez. E o homem, ele vai fazendo com que as palavras alimentam o bico, né? Vai crescendo. É mais ou menos assim, né? Então vai ficando. E tipo assim, esse silêncio, ele precisa ser um silêncio acolhedor, que foi o silêncio de São José, nos anos do seu filho em silêncio, no tempo de evangelização, no silêncio da perca e da falta de compreensão ali. Gente, onde você estava, Jesus? Eu estava lá, ensinando os doutores, falando das coisas do meu pai, São José. Silencia. Provavelmente ele devia te falar, meu filho. Mas não ficou com aquela reclamação, né? Aquela, filho, porque você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, mas você mesmo não faz. Ao contrário, São José silencia e vai mostrar com a vida. São José, no silêncio, ensina o ofício
de ser também carpinteiro. São José no silêncio ensina como ser um bom homem. Você acha que Jesus nasceu ali, mas não absorveu nada de São José? Absorveu sim. Então, São José vai no silêncio formando, o silêncio do testemunho. Pai, qual o testemunho que você tem dado para o seu filho? Mãe, qual é o testemunho que você tem dado para os seus filhos? É o testemunho que vem atrelado às mídias digitais? É o testemunho que vem atrelado aos videozinhos da internet? É o testemunho que vem atrelado às dancinhas, às distrações? Qual é o testemunho? Eu quero trazer aqui, sem citar nomes, mas de uma reportagem que foi colocada esses dias aí, que a mãe ela apagou a rede social da filha com quase 2 milhões de seguidores. Que absurdo! Mas aquele silêncio na casa dela precisava acontecer, porque o barulho, estou fazendo aqui um paralelo, tá? O barulho das redes sociais estava ameaçando o lar cristão. E aí até psicólogos dizem isso: se você, pai, não tomar as rédeas da vida dos seus filhos, o mundo vai tomar, viu? O mundo vai levar, viu? E um lar cristão precisa ter parâmetros. E este silêncio, entenda bem o paralelo que eu estou fazendo aqui, este silêncio precisa vir de nós que somos pais, porque os nossos filhos não sabem como agir. Eles ainda estão em processo de educação, e o que nós investimos em nossos filhos hoje é o que eles serão amanhã. Se você investe nos teus filhos hoje, amanhã eles serão. Ah, meus filhos já cresceram, André, então agora dê mais testemunho, porque o que teu filho nunca vai perder, ou o elo que nunca vai perder é o elo de pai e mãe. Seja um testemunho. Seja um testemunho. E eu quero aproveitar esse gancho que o André ele abriu, né, para nós também meditarmos em como São José ele protegeu, né, o menino Jesus. Né? O nosso roteiro de vida ele deveria ser sempre o de proteger Jesus em nossa família. Né? Foi isso que São José fez. Ele escondeu Jesus para que Herodes não o matasse. E o que nós temos feito, como o André falou, para evitar que matem Jesus na nossa família? Será que também nós somos capazes de fugir para o Egito, como São José fez, como o anjo pediu, fuja, né? Ou mudar de país, de cidade, para preservar Jesus no coração de nossos filhos e de nossa família? Será que nós temos essa obediência de São José, que mesmo sem nenhuma segurança do futuro, ele seguiu as ordens do anjo, né? Se for preciso mudar de emprego, se for preciso mudar de escola, de cidade, de país, para proteger Jesus na sua família, se for preciso deletar as redes sociais, se for preciso tirar o celular do seu filho de 5 anos, de 7 anos, de 10, 12, 15, 16 anos, se for preciso tirar o celular do seu filho, para que proteger Jesus no coração da sua família, não tenha medo de fazer. Não tenha medo, porque você foi constituído por Deus, pai e mãe, para... Qual é a grande missão? Proteger Jesus. Qual foi a grande missão de Jesus e de José e de Nossa Senhora? Proteger o menino Jesus para a sua missão. Qual é a nossa missão? Proteger o menino Jesus que está no coração dos nossos filhos. Eu preciso proteger Jesus que está no coração do meu esposo. O André precisa proteger Jesus que está no meu coração e no coração dos nossos filhos. É essa a nossa missão. Se Jesus for morto na nossa família, está tudo perdido. Está tudo perdido. Se Jesus já não habita na sua família, meu filho, é tempo de trazer Jesus de novo para dentro da sua casa. Quem mandou Jesus embora da sua casa? Quem mandou Jesus embora do coração dos seus filhos? Quem mandou Jesus embora do coração do seu esposo, da sua esposa? Traga Jesus novamente. Ele precisa habitar nessa casa. A família de Nazaré tem Jesus no centro. Ele precisa reinar. E nós precisamos, como São José, proteger o menino Jesus. Também com o nosso silêncio, né?
O silêncio de São José, junto com o silêncio de Jesus escondido durante 33 anos, né, nos revela o quanto devemos aprender com Jesus antes de querermos ensinar alguma coisa. Vamos pensar quantas vezes, como o André falou, São José esteve ali com Jesus. E quantas vezes nós estamos com Jesus? Será que nós estamos passando tempo com Jesus? Nós estamos ouvindo Jesus? Porque se nós não paramos para... Hoje estamos, graças a Deus, daqui a pouco Ele vai vir, Jesus Eucarístico. E nós vamos poder estar aos seus pés, como São José esteve durante tantas vezes. Ouvindo Jesus, aprendendo também com Jesus, adorando. Pense, São José adorou Jesus ali, em carne, né? O menino Jesus. E nós precisamos também adorar Jesus como São José, com o silêncio também. Então essa missão é importantíssima. Proteger Jesus que habita dentro do nosso lar. E este silêncio, ele precisa ser evidenciado. Muitas vezes, nós precisamos desligar a TV para podermos brincar com os nossos filhos. Nós precisamos desligar a TV para podermos conversar em família. Nós precisamos deixar o celular de lado para podermos conversar em família. Ou nós precisamos ser enérgicos muitas vezes como pais, viu? Me lembrou agora uma amiga nossa, a Magda até contou isso aqui já uma vez, ela disse para o filho assim, olha, não feche a porta do seu quarto, um adolescente. Ele foi e bateu a porta. Aí ela deixou. Quando o menino saiu, quando ele voltou, o quarto dele não tinha mais porta. Ele falou, eu falei para você não bater a porta do seu quarto, porque eu preciso saber o que você está fazendo aí dentro do seu quarto. Viu, pai e mãe? Você tem direito na sua casa, a casa é sua, tá? A casa não é do seu filho, não. A casa é sua, você tem direito de saber o que seu filho está fazendo naquele silêncio do quarto dele, tá? Aí ela foi, a gente chegou na casa e falou assim, ó, ela até explicou, esse quarto aqui ele não tem porta, porque ele é do meu filho, porque um dia ele foi, bateu a porta, eu arranquei a porta do quarto. A porta está guardada ali. E só vai voltar a porta do quarto dele quando ele aprender que aqui em casa, quem manda sou eu. E vamos meditar o seguinte, se nós tivermos consciência da presença de Jesus na nossa casa, porque Jesus está ali, como seria o ambiente familiar? Será que continuaria sendo como é? Ou seria diferente? Jesus está na sua casa, você precisa lembrar-se disso. É verdade. E porque Jesus está na sua casa, porque tem horas que você tem que ser enérgico, tem horas que você precisa ser silencioso, tem horas que você precisa respirar fundo. Como saber quais são essas horas? Você precisa ser uma pessoa de oração. A Magda disse, está com Jesus dentro da sua casa. Então você precisa rezar dentro da sua casa. Nossa pergunta, sua família é uma casa de oração? Você reza com a sua família? Você ensina seus filhos a rezar? Você conversa sobre oração com seus filhos? Você o enfrenta nos questionamentos de oração? Ou você simplesmente já desistiu? Tá aí, ó, cada um escolhe a sua religião lá, quando tiver seus 15, 16, pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. Você precisa proteger a tua família, a tua casa, e é na oração. Você reza individualmente? Seus filhos veem você rezar, Seus né? filhos veem você rezando? Vocês levam isso para ele? Quanto tempo você não faz o sinal da cruz quando você levanta? Antes das refeições. Antes das refeições. Gente, é preciso rezar, gente. Tem que rezar. Lá em casa a gente tem um de 5, um de 4, um de 3. Então, e um de 2,5, né? Em nome do Pai, aí o menino faz Pai, Filho, Espírito. Aí parou. Sinal da cruz. Eu não sei. Então vamos aprender. Em nome do Pai. Ele sabe, sim, sabe? Ele fica, eu não sei. Em nome do Pai, do Filho. Ele fala o contrário. Aí a gente vai ensinando. Claro que a gente não ficar lá na mesa meia hora, né, antes de comer, não. Um dia, o outro dia, o outro dia, outro dia. Mas talvez teu filho já cresceu e ainda não faz o sinal da cruz. É preciso. Só que quantas vezes você fez o sinal da cruz na frente dele? Mas gritar com ele, você gritou. Xingar ele, você xingou. Então, é preciso. Quantas vezes você tem rezado? Rezar em casa. Vamos estipular. 7 horas é a hora do terço. 7 horas a gente senta e reza o terço. Mas meu filho não quer, minha filha não quer, não sei o que, não sei o que. Reza você. Meu esposo, reze você. Casa de
oração. Não é, não, eu rezo no meu íntimo, no interior, lá, eu me justifico com a passagem, porque lá na passagem diz, entra no seu quarto e tal, e não sei o quê. Gente, para de se justificar na palavra, ou para de justificar a tua falta de vontade na palavra, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Deus vê o íntimo do teu coração, só que a tua atitude de oração é testemunho para aquelas pessoas que vivem com você. Se você não reza, teu filho não vai rezar, a não ser que tenha uma intervenção divina, e às vezes ele vai rezar primeiro que você pela intervenção divina, mas e a intervenção paterna que é missão sua? Se nós não rezarmos com os nossos filhos enquanto eles são pequenos, depois, como a gente vai querer cobrar algo que eles nunca viram, né, na nossa casa? Isso não quer dizer que nós não vamos ter desafio rezando, vamos ter. Agora, se não rezar, vai piorar os desafios. Diz Santa Teresa d'Ávila, quem não encontrar mestre que lhe ensine a oração, tome ao glorioso São José por mestre, e não errará o caminho. Vamos ver só, como São José, diante dos dilemas vividos, né, quem sempre aparecia para ele para dar a resposta? Um anjo, né, do Senhor que vinha socorrer ele. Com certeza, a vinda de um anjo é a resposta de um homem profundamente orante. Quem já rezou e o anjo veio responder? Aqui. Você já rezou e um anjo veio responder? Eita, vocês estão fracos na oração. Veja hein? só. Nossa Senhora. Mas nós temos o nosso anjo da guarda, né? E nós precisamos estreitar esse nosso relacionamento com o nosso anjo da guarda. Nós precisamos ensinar os nossos filhos essa relação com o anjo da guarda. Nós somos católicos, nós cremos no mundo espiritual. Nós precisamos parar de olhar o mundo somente de forma material. Nós precisamos parar de ser simplesmente materialistas, porque nós somos homens espirituais. São José é um homem espiritual. Ele reza e o anjo vem responder a sua oração. E eu digo, né, eu gosto muito de Padre Pio também, né? Padre Pio, quantas vezes o seu relacionamento com o seu anjo da guarda? E nós devemos buscar, a exemplo de São José, né? Colocar a nossa vida sempre ali, perguntar ao nosso anjo da guarda o que fazer nesse momento. Meu anjo, me ajude. Né? Não é à toa que a oração, né, São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Nós precisamos olhar a vida, né, com esse olhar de oração, fazer da nossa casa essa casa de oração. Aqui na Canção Nova a gente tem o princípio de viver a oração ao ritmo da vida, né? Então isso significa transformar toda a nossa vida e o que acontece ao nosso redor em oração, né? Mesmo nos momentos de caos, transformar aquele momento em oração. Eu lembro aqui, rapidamente, nós tivemos um acidente há poucos dias com a nossa filha menor, de 2 anos, a Maria. Ela prendeu o dedinho na catraca da bicicleta. Na catraca da bicicleta, ela quase perdeu a ponta do dedo. O meu vizinho, Jarles, foi me socorrer na hora do desespero. O André estava apresentando junto, somos mais, e eu fiquei desesperada em casa, desesperada. E o que eu mais queria era que o André estivesse lá, né, para que pudesse vir me ajudar. E eu lembrava muito, né, de Nossa Senhora, pedir auxílio de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para que ela me ajudasse naquele momento, porque realmente eu estava assim, em pânico, porque eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Fui para o hospital, né, com outro irmão de comunidade, o Wellington, que me ajudou naquele momento, mas transformando também, mesmo naquele desespero, né, eu fico pensando, Nossa Senhora aos pés da cruz, eu falei, Nossa Senhora, como eu estou longe, né, porque eu falei, eu não sei como a senhora suportou ver tudo isso com o seu filho, né? Mas, para dizer, tudo o que acontece ao nosso redor, os momentos de desespero, os momentos de acidente, os momentos bons, os momentos ruins, nós precisamos transformá-los em oração. Precisamos, como São José, transformar em oração. Por quê? São José é um homem humilde, como nós falamos, primeira coisa. Segundo, um homem do silêncio. O silêncio que você produzir na sua casa, o verdadeiro silêncio de São José se transforma, consequentemente, é a porta. O silêncio é a porta para a oração. Então, o silêncio te leva à oração. E no momento que a sua casa se transforma numa casa de oração, aparece essa quarta característica de São José, que é a doação. E a doação, ela é prática. Ela é de um coração caridoso.
é de um coração que ama. Se eu perguntar aqui para vocês, quem ama os seus filhos? Provavelmente 100% aqui vai dizer que ama, né? Talvez tenha alguém aí por algum momento, não, eu não queria, né? Mas 100% aí, 99,9% das pessoas dizem, eu amo os meus filhos, eu amo a minha família. Tem pessoas que perderam a sua família e dizem, poxa vida, como eu deixei acontecer isso? Eu perdi a minha família, porque muitas vezes falta esta doação. E doação, gente, é uma coisa que custa, viu? Doação é um negócio que custa. Essa noite, vou falar para vocês, minhas noites, elas são noites de verdadeira doação. Porque essa noite eu peregrinei da minha cama para a cama da minha filha menor, da cama da minha filha menor para a cama da minha filha maior, da cama da minha filha maior tentei voltar para a minha cama. Aí, voltando para a minha cama, minha esposa já tinha saído, aí meu filho enfia o pé aqui atrás e começa a me chutar durante o coisa. Eu falei, ô Luquinhas, pelo amor de Deus, papai quer dormir um pouquinho, porque o papai já dormiu lá, papai já dormiu lá, papai já dormiu aqui, né? Quando não, os filhos acordam, já eles também devem saber bem como que é isso aí, né? Os filhos... Ainda mais nessa noite fria, que eles jogam a coberta e acordam, com frio. E vai, parece uma coisa boba, mas é uma vida de doação. Eu sei que a doação depois ela vai piorando, né? Porque aí eu vou lembrando a minha vida, eu não tenho filhos adolescentes, só que aí eu me recordo do Cassiano, que é nosso irmão aqui, o Cassiano que vai com o filho no futebol, já foi lá no filho na balada, já foi lá com o filho não sei aonde. Aí eu me lembro dessa nossa amiga que pega o celular do filho, o que está acontecendo aqui? Entendi. Podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas foi ver o que estava acontecendo com o celular do seu filho. Por quê? Porque é uma vida de doação. Ela está se doando, se prestando aquele papel pelo bem maior, que é a salvação da sua família, que é a proteção de Jesus dentro da sua casa. Isso são coisas concretas. São José precisou fazer isso? Claro que não. Mas São José foi se doando de outras formas, porque São José era o provedor da sua família. Não caía comida do céu na casa de Nazaré, não, gente. São José era o provedor da sua casa. São José era aquele que se desdobrava, como você faz também, eu tenho certeza. Às vezes você trabalha em 2 empregos, mas precisa ter a atenção ali dentro da sua casa, porque senão você não consegue sustentar os teus filhos, mas a atenção é primordial, porque senão você não sustenta teu filho na fé, não sustenta o teu esposo, não sustenta o teu casamento, porque não adianta nada, gente, casei, está tudo bem, viu? Agora nós temos a nossa aliancinha aqui, e está tudo certo, você vive lá, eu vivo aqui, eu me garanto daqui, você se garante de lá, e não tem doação. Tem dias, gente, que eu falo assim, eu vou descansar hoje, sabadão não vai ter acampamento, eu não estou na escala, eu não preciso ir lá para a chácara, né? A gente mora aqui próximo, eu não vou precisar ir para lá, os músicos estão tudo bem encaminhado, está tudo certinho, que eu trabalho diretamente com eles, estou sossegado aqui na minha casa. Aí eu desço de pijama, né? Sabadão, gente, todo homem faz isso, né? Desce de pijama, de boa, vou sentar lá na televisão, pego lá meu controlinho, aí já chega um filho, chega outro filho, já não dá mais para assistir qualquer coisa. Já não dá, tem coisa ali, não dá para assistir jornal às vezes com eles, entendeu? Qualquer coisa é isso, botar no jornal, tem coisa que passa no jornal que não dá para assistir, então vamos desligar a televisão, já televisãozinha lá, aquele momentinho, né? Cabeça vazia do homem, todo homem tem isso, né? Que a televisão está ligada, mas você não pensa em nada, não é isso? Você nem sabe o que está passando lá. E aí, chega a Magda. Oi, amor, então, tem que arrumar o varal, a máquina de lavar está vazando água, o carro está imundo, a grama está grande, a casa aqui eu vou precisar lavar o banheiro, vou precisar ir não sei o que, não sei o que aonde. Eu falei, deixa eu ligar lá para ver se tem uma escala para mim ir. Tem jeito, gente. A escala é lá na minha casa agora, porque é a doação que eu vou fazer para as crianças. E a semana passada foi engraçado, a gente já vai encerrando, porque ela falou, amor, precisa colocar 2 tomadas aqui, porque tal, essa extensão no meio da casa, que tinha uma extensão assim no meio da cozinha, né? Porque a gente tinha feito um negócio lá. Tá bom, hoje eu vou arrumar. Gente, mas deu um trabalho aquela extensão. Mas deu um trabalho. E eu fui arrumando, daqui a pouco vira ela assim, a cozinha toda desfeita, né? Vira ela e fala assim, então, eu preciso fazer o almoço. Eu olhei para ela assim, eu cocei a cabeça. Nisso me veio uma mensagem do Jonas Parra. Né? Aí que é o nosso colaborador aqui, eu falei, e agora, cara? Eu faço o quê? Eu salvo o Jonas, eu salvo em casa, o que eu faço?
O que eu faço? Pois bem, é a nossa doação. A gente tem que colocar a cabeça no lugar, respirar e tomar atitudes como um bom cristão. São José foi o homem por excelência da caridade, pois amou a Deus acima de todas as coisas. Assim também devemos amar. São José é conhecido como um homem justo, né, porque ele se deu totalmente ao cuidado da família de Nazaré. Não poupou a sua vida por amor a Deus, né, ao menino Jesus. Meditemos como ele esteve ao lado de Jesus e de Maria. A doação, né, que é parte da caridade, que é amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Então, se eu sou uma pessoa caridosa, consequentemente, eu vou me doar por amor ao próximo, por amor à minha família, e eu vou ser justo, porque ser justo é dar, né, ao outro aquilo que lhe cabe. Então, é justo que eu cuide da minha família, é justo que eu faça o almoço para a minha família, é justo que eu zele pelos meus filhos, é justo que eu acorde de madrugada, é meu dever acordar de madrugada e cuidar dos filhos, é justo dar a Deus o que é de Deus, né, e às pessoas o que lhes cabe, né? É justo que eu acorde cedo e vá à Santa Missa, porque a minha casa é casa de oração. Então, eu preciso ir à missa. Precisamos ir à missa em família, nos confessarmos em família, fazermos momentos de peregrinação em família, ensinarmos os nossos filhos a rezar. São José, homem, vamos repetir, humilde. Vamos repetir, São José. São José. Homem humilde. Homem humilde. Do silêncio. Do silêncio. Da oração. Da oração. E da doação. E da doação. Transforma o meu coração. Transforma o meu coração. Para que ao seu exemplo. Para que ao seu exemplo. Eu também possa ser. Eu também possa ser. Mais humilde. Mais humilde. Mais silencioso. Mais silencioso. Mais orante. Mais orante. E consequentemente. Me doar. Me doar. Totalmente. Totalmente. A Deus. A Deus. A minha família. A minha família. E a todos que precisam de mim. E a todos que precisam de mim. Amém. Amém. Era isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Espero que nós possamos ter contribuído com alguma coisa. Agora vamos viver este momento de adoração. E as coisas que foram gerando no coração de vocês, que vocês possam entregar a nosso Senhor, para que Ele possa transformar e te ajudar a ser mais humilde, mais silencioso, mais orante e a se doar mais, protegendo Jesus na sua vida e na sua casa. Deus abençoe. Amém. Vamos aplaudir esta palavra